Pessoal, vou dar continuidade, né? Enquanto os outros voltam. Nós paramos no exercício 2, que ele pede para fazer o gráfico. Eu estava mostrando o gráfico que eu montei aqui, tá? No gráfico que eu montei, eu coloquei o tempo em minutos. A cada 5 minutos do meu gráfico, eu estou considerando que aumenta 20 graus. Aí, meu povo, aumenta 20 graus para mim. Então, nos primeiros 5 minutos, estava menos 20, subiu 20, chegou no zero. Chegou em zero, derreteu, começa a derreter. Quanto tempo derrete? Como o exercício não fala de tempo, eu estou considerando aí 15 minutos de derretimento, tá? Aí chegou a derreter tudo, eu começo a contar. Cada 5 aumenta 20. Então, derreteu tudo em 20. 25 subiu para 20 graus. A 30 aumentou para 40 graus. 35, 60, até chegar no 100. Chegou no 100, aí eu marco os pontinhos dos 100 graus e traço a reta. Traçando a reta vai ter um tempo de fervura. Eu dei aí um tempo de 10 minutos, se eu não me engano. Aí terminou de ferver tudo, vai esquentar até 150 graus. 150 é o tempo máximo aí de, do exercício. Ele fala que tirou do freezer a menos 20 graus e colocou no forno a 150. Então, começa o gráfico no menos 20 graus e vai terminar no 150. E não se esqueça que a água ela derrete a 0 grau e ela vai ferver a 100 graus, tá? E aí, pessoal, nós vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício e o quarto, os dois são de construção de gráfico. E esse daí, para quem não fez ainda, seria muito importante vocês tentarem fazer. Ó, eu estou com uma folha em branco, eu vou montar o gráfico aqui junto com vocês, para ver como não é complicado fazer, tá? Eu vou precisar de uma régua e de um lápis. Você vai marcar a linha na horizontal, que é das ordenadas, e a linha das abscissas, termos técnicos matemáticos. Para não confundir, que eu sempre troco uma pela outra, eu uso linha vertical e eixo horizontal. Aí não tem como errar, tá? Eu sei que na linha do tempo vai de 1 até 13. Então, tem que marcar 13 pontinhos. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu fiz a linha e eu fiz 13 marcações. Na linha horizontal é a linha do tempo. Então, eu vou marcar aqui do 0 até o 13. E na linha vertical vai até 120, tá? Então, são 12 pontinhos. Começa a partir do 0. Não dá pra acompanhar aula de gráfico, velho. Tem que fazer o gráfico. Tem que fazer, se não fizer, não aprende. Tá difícil aqui. Então, eu estou marcando aqui de meio centímetro, cada pontinho, para mim vai ser 10 graus, tá? Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Eu vou parar no 120. Então, observe que eu marquei aqui, ó, na linha horizontal, o tempo são 13 minutos. Aí marca do 0 até o 13. Cada pontinho é 1 minuto. E para cima, na vertical, vai até 120 graus.
Eu começo 0, né, na cruzamento das linhas, 0. Depois para cima, 10, 20, 30, 40, 50, até 120. Agora vamos juntar os pontos. No ponto, quando o tempo é 0, a temperatura é 20. Daí no 20, você marca um pontinho. Você vai lá, ó, no 20, você marca um pontinho em cima da linha, né, do eixo, porque tá no 0 tempo. Aí vamos para o ponto 1. Quando o tempo é 1, a temperatura é 30. Aí eu vou fazendo pontilhado. Aí quanto mais torto eu fizer, mais feio vai ficar meu gráfico, tá? No 40 graus vai ser no tempo 2 minutos. No 3, 50. Ó, passo a passo para os senhores. Eu vou marcando os pontinhos. No tempo 1, eu subo o pontilhado e cruzo lá com 30, marco o pontinho. No 2, eu subo a linha pontilhada e marco no 40, e onde cruzar as linhas é pontinho. No 3, subo, no 50, onde cruzar é pontinho. Se você tiver um papel quadriculado, o papel já tem as marcações. É só você seguir e marcar, tá? Daí o 4 vai até o 60. E no 5 vai ser no 70. E no 6, no 80. Aí no 7 fica no 80, no 8 no 80 e no 9 no 80. Então, 80, ele vai ser 3 pontinhos. Quando chega no 10, vai para o 90. No 11 para o 100. No 12, 110. Ó, vai ficar assim, ó, os pontinhos. Vai ficar desse jeito. Aí montou os pontinhos, você vai colocar a régua e fazer o tracejado. Esse é o gráfico da substância. É a pergunta da letra A. Faça o gráfico da temperatura em função do tempo para o resfriamento do material A. Então, a letra A já foi resolvida. Agora, B. Identifique no gráfico a região que corresponde à mudança de fase de gasosa para líquida. Aí o exercício fala... Não, perdão, nós estamos no 3, né? Identifique no gráfico a região que corresponde às mudanças de fase. Ele diz que o material é um material X, né? No 3 é X, na 4 que é A. O material X, ele diz, né, que ele começa na fase sólida. Então, isso aqui é um gráfico de aquecimento da substância X. Ele começa sólido. Se começa sólido, aí tem um patamar. Nesse patamar, acontece uma mudança de estado. Que mudança que é essa? De novo, eu tenho que olhar no gráfico o que está acontecendo. Ele está esquentando e está sólido. Daí tem o primeiro patamar, primeiro degrauzinho. Nesse degrauzinho está acontecendo uma mudança de estado. Ele estava sólido, ele mudou para que estado? Líquido. Para líquido. Aí eu marco no gráfico, coloco a letrinha. Na primeira inclinação é S de sólido.
No patamar, ele está misturado, né? Começa a derreter, então tem sólido e líquido, e depois que derrete tudo, fica completamente líquido. O exercício não pergunta, mas eu pergunto a vocês, né? Se ele não falasse que era substância, daria para saber? Eu poderia afirmar, se eu não soubesse pelo exercício, se é substância ou não? Não. 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 Tá? Para um material ser considerada uma substância, para ser considerado uma substância, quantos patamares tem que ter no gráfico? 3? Não, Quer ter dizer, dois. Só 2. dois. 2, 2, 2. É difusão e de evaporação. Isso, só dois. Certo? Vai Sim, ter um sim. momento que vai derreter e outro que vai ferver. Nos dois tem patamar. Nesse gráfico só aparece um patamar. Eu não vejo o outro. Como não aparece o outro, eu não tenho como saber se é substância ou se é um material. Porque pode ser uma substância, mas também pode ser uma mistura eutética, aquela que só tem patamar na fusão. Vamos para o 4? Exercício 4 também é de fazer gráfico. Eu vou montar o gráfico aqui para vocês terem uma ideia como é que vai ficar, tá? A montagem é igual ao outro. Você coloca na linha horizontal o tempo, na linha vertical a temperatura. No tempo são 13 pontinhos. Então, no cruzamento é 0. Depois, a cada meio centímetro, você coloca valendo 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E na linha, na linha vertical, coloca aí a temperatura. Começa negativo. Então, tem embaixo, tem em cima. Embaixo, eu vou colocar para cada meio centímetro, vai valer 10 graus, tá? Então, embaixo vai ser 2 pontinhos até 20. Em cima vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até 120. Aí eu coloco os números para me basear. Então, na montagem, é igualzinho o outro. Só a diferença desse para o outro é que esse tem número negativo, o outro não tinha, tá? Esse aqui começa em menos 20, daí vai para menos 10, 0, e vai subindo de 10 até 120. Na hora de marcar, o primeiro ponto começa em 120. Então, eu marco lá em cima, 120. O segundo, um vai ser 10. Perdão, o 1 já vai ser no 100. O 2 já cai para 85. O 3 para 70. E vai 70 até o 5. No 6 cai para 55. No 7 para 40. No 8 para 30. No 9 para 24. No 10 para 10. No 11, 5. Deixa eu marcar os pontinhos agora. 1 é 100. O 2, 85. O 3, 70. 4, 70. 5, 70. 6,55.
7h40. 8h30. 9h24. 10. O 10 é 10. 10. 11 é 5. O 2 é menos 10. E o 20 é menos 20. O 10 é menos 20. Aí, ó, a marcação de pontos vai ficar assim. Agora eu vou juntar os pontos, tá? Então, o gráfico, pessoal, vai ficar assim, ó. Ele começa quente, vai esfriando, aí tem um patamar, depois continua esfriando de novo. Aí eu vou marcar as regiões do gráfico que ele pede ali na letra B, vai indicar no gráfico a região que muda de gás para líquido. Então começa gás aqui em cima. E no primeiro patamar ele vai mudar para líquido. Depois ele fica líquido e não mostra quando vira sólido, tá? Então, começa gasoso, primeiro patamar muda de gás para líquido e depois fica completamente líquido. Beleza? Perguntas? Nesse exercício, se eu perguntasse a vocês se o material fictício A é uma substância ou é uma mistura, não dá para saber porque eu não tenho a segunda mudança de estado. Não dá para ver a mudança de líquido para sólido. Se tivesse no gráfico, a gente tinha como identificar. Como não tem, a gente fala que é indeterminado. Tá? O material ele não se sabe se é substância ou se é uma mistura. Se for mistura, seria uma mistura azeotrópica, aquela que tem só um patamar. E para ser substância, tinha que ter os dois patamares. Como não aparece no gráfico, a segunda mudança de estado, eu não sei se é uma coisa ou outra, tá? Só para mostrar de novo aí, professor. O gráfico? Sim, só um minutinho. Isso aqui, ó. Pessoal, lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Beleza. Deixa eu conferir se está gravando mesmo. Tá Tá gravando. gravando. Que às vezes eu esqueço. Pessoal, estão dando continuidade à nossa aula de gráfico. No quinto exercício, agora é só para a gente interpretar gráfico, tá? Não é para fazer mais gráfico. No quinto exercício, mostra aqui um gráfico. Uma substância começa com 10 graus aquecendo, depois em 20 muda de estado, aí esquenta de novo, 40 muda de estado de novo, até chegar a 50. Aí ele pede aqui para a gente associar as colunas. Coluna 1 com coluna 2, baseado nas informações do gráfico. Então, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida, qual é? Temperatura. Vai de quanto a quanto grau? 10 a 20. O gráfico começa aqui antes de mudar de estado. Essa primeira mudança está mudando de quê para quê? Sólido para gasoso. Gasoso. Oi? Sólido para Sólido gasoso. para gasoso. Líquido. Querida, quando tem dois Sólido patamares, para são- Líquido para sólido. Então, você acertou sólido. Começa sólido, daí ele Para vai... líquido. E quando derrete, vira Líquido. 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 Então, ele permanece da forma sólida de 10 até 20
graus. Qual é a coluna aqui que está marcando isso? Entre 10 e 20 graus. Tem uma coluninha aqui que marca, tá? Na coluna 2. Daí bota lá dentro a letrinha A, tá bom? B. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Então, voltando no gráfico, ele está sólido. 20 a 40, Esse aqui é 20. 20. Nesse primeiro patamar, ele está ainda derretendo uma parte sólida e uma parte líquida. Quando acabou de derreter, ele fica totalmente líquido de 20 até 40. 40. Onde é que está essa resposta aqui? É só achar e marcar a letra B, entre 20 e 40. A coluna 1 é B, que fala isso, né? Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Do outro lado, está escrito assim, entre 20 e 40. Aqui dentro eu marco letra B. Pessoal, se a gente voltar às aulas, eu vou dar uma prova diagnóstica para conferir o que vocês aprenderam. Esse tipo de exercício de leitura de gráfico é um que com certeza eu vou cobrar em prova, tá? C, temperatura de ebulição. Vamos ver. Aqui ele está sólido, derreteu. Quando derrete, qual é o nome da mudança de estado? Tem o nome. Líquido. Fusão? Ebulição. Parabéns. Fusão. Fusão. Daí virou líquido. Daí começa a ferver aqui em cima. Quando ferve e vira gás ou vira vapor, tem outro nome. Ebulição. Aí? Fusão? Não entendi, está muito baixinho. É ebulição? Ebulição. 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 Também se fala vaporização. Mas aqui ele pergunta a ebulição. Onde faz a ebulição é aqui nesse patamar. A temperatura que está acontecendo isso, qual é? Que temperatura é essa? 40. 40 graus. 40 graus. Está 40 graus, coloca a letrinha C. D de dado, temperatura de fusão. Fusão é onde vira de sólido, vira líquido. Está acontecendo aqui a 20 20 graus. Então, procura aqui onde está 20 graus, escreve letra D de dado. E tempo que a fusão demora. O tempo é aqui embaixo, né? A fusão começou em 10, terminou em 20. Quanto tempo demorou? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Então, coloca aqui na primeira linha aqui. 10 minutos, a letra E de elefante, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Ah, tem a F ainda. O tempo em que a substância permanece líquida. Vamos lá. 20 minutos. Ele começa em 20 e termina em 40. 40 menos 20 é 20 minutos. Parabéns. Então, aqui no 20 minutos, coloca a letra F, tá? Obrigada. Vamos para o 6. O gráfico a seguir representa uma curva de resfriamento da água pura à pressão de 1 atmosfera. Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. A. O fenômeno que ocorre na região B, B aqui, ó, da curva é solidificação e há duas fases em equilíbrio. Se está resfriando, começou em que estado aqui em cima? Sólido. Quando resfria, ele está sólido? Não. Líquido. Não, ele está em vapor. Começa quente, filha. Quente. Acima de 100 é gasoso. Gasoso. Começa gasoso. Então, aqui na letra B, ele está mudando de gasoso para líquido. A mudança de gás para líquido chama solidificação? Não. Não. Então, essa frase é verdadeira ou falsa? Falso. É falsa. Escreve aqui do lado. Falsa. Letra B. Região C da curva. C é aqui, ó. Então, vamos entender o gráfico primeiro. Começa gasoso, vira líquido. Tem gás e líquido aqui. Acabou de liquefazer, virou tudo líquido. Então, o C representa onde está líquido. Vamos ver. Na região C, há somente a fase líquida, é verdadeiro ou falso? Correta. É falsa, né? Porque tá falando que é a fase sólida.
É D ou é C? Assim é sólido. Aqui é sólido e É falso, então. representa, na verdade, que é líquido. Então, É, sim. sólido é falso. Tá claro para todos? Sim, sim. Tudo bem? Ih, tá negociado o vídeo. Letra C. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. B, aqui em cima, tem um patamar. D tem patamar. Nesses patamares, a temperatura muda. Muda ou não muda? Muda. Aqui no B está marcando 100, no D está marcando 0. Nesse patamar vai ter mudança de 0 para outra coisa? E aqui no B vai mudar de 100 para outro número? Não. Sim. Não, Não. sim. Não, não. Não, não vai, não. Então, voltando, na região B e D da curva, a temperatura permanece constante, então aqui vai ser Sim, permanece. 0. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Então, a letra D, aqui, ó. Coexiste em fase sólida e líquida, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No C é líquida, aqui começa a derreter. Quando derrete, tem as duas juntas? Sólida e líquida? Sim. Sim. Então é o quê? Verdadeiro. É verdadeiro. Muito bem, Alcineia Maria. Sétima questão. Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Então, sétima questão. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura ordenada com o tempo, abscissa. Ai. E mostra um patamar e lá em cima um segundo patamar, tá? Se a substância é sólida, já está falando, substância sólida, ela está sendo aquecida, tem o primeiro patamar, no primeiro patamar acontece o quê? A fusão dela. Acontece a fusão, o derretimento, daí virou líquido, se o líquido continuar aquecendo, a próxima mudança é qual? A ebulição. A próxima mudança é de ebulição, muda de líquido para gás. Vamos ver as perguntas. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente, então, fusão é um pouco acima de 50, a ebulição é 150. E o tempo que fica líquido é de 20 até 25, que é metade, né? Que está na metade entre 20 e 30. Então, a gente sabe que o primeiro número aqui tem que ser um pouco acima de 60. Aqui aparece 65 na B, na D e na E. É uma dessas três. A C e a A já está fora. O segundo ponto de ebulição é 150. Vamos ver aqui, ó. Na segunda aqui, número 65, 150, 165, 150, 150. Então, 150 aparece na B, na D e na E. É na última, o último item que vai desempatar. Então, o tempo que permanece líquido aqui entre 20 e 25. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Então, o que fecha os três certinho, né? Ponto de fusão, 65. Ponto de ebulição, 150. E tempo, 5 minutos. Letra D. D de É a dado. D, né? Isso. B? D. Vamos para a oitava. O dado diagrama de aquecimento do material A alternativa correta é. Daí vamos ver aqui o gráfico. O gráfico começa com material sólido. Daí, quando chega aqui em 80, tem um patamar. Depois vira líquido. Aí tem uma faixa de temperatura onde ferve e vira vapor. Só tem uma alternativa correta. Vamos ver e ver qual que é a correta. Letra A. O diagrama representa o resfriamento de uma substância. Isso aqui está esfriando? Não. Não.
Não, Não. Por que não? porque ele está subindo, então ele está Isso, esquentando. parabéns, eu fiquei feliz agora. Muito bem. O gráfico ele está subindo. Quando sobe, representa um aquecimento. Parabéns. Isso. Letra B, a temperatura no tempo zero, aqui logo, aqui, ó, representa o aquecimento de um líquido. Não. Não, Então, começa aqui no tempo zero, ele é sólido. 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 Tá claro para todos? Aham. Maravilha. Então, vamos para C. Em 210 graus, 210 aqui em cima, é a temperatura de fusão do material? É aqui que ele derrete? Não. Não, Não. 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 ele derrete, Derrete a no 100, né? 200. Ele derrete a 80. Então, essa está 80. errada. Tá errado. D. A transformação de x para y, daqui ó, de x para y, é um fenômeno químico? Sim. Sim. Não. Esse gráfico representa o fenômeno Não. químico? Não, representa o fenômeno físico. Não, É é um fenômeno físico. físico. Está mudando só de estado físico. E na letra E, 80 graus, é a temperatura de fusão do material? É. Sim. Sim. Muito bem. Então a resposta da 8 é a letra E. 3, 3, 3. Vamos para 9 e 10. Para a gente fechar hoje. Com relação às propriedades da matéria e às mudanças de fase das substâncias e das misturas, é correto afirmar, letra A, um líquido homogêneo que apresenta pontos de ebulição constante é necessariamente uma substância? Verdadeiro isso? Não. Não. Alguém consegue dar um exemplo de uma mistura que é um líquido homogêneo? É quando tem dois patamares, professor? Não. Aí você está vendo, né? Você está vendo a substância. Exemplo, Entendi. é água com álcool e água É sem água. álcool. Você não consegue Água com álcool. ver o sal e não consegue Ah. ver o álcool quando mistura. Mas não é uma Entendi. substância. Você sabe que é uma mistura. Mas é homogêneo, tá? Então essa afirmação aqui está errada. O cor, odor e sabor são propriedades químicas? Sim. Então não é. Não, são organolépticas. Não é química, é organoléptica. Ah, Tá? São coisas que a gente vê com os nossos sentidos. C. Em relação à temperatura de fusão, as misturas eutéticas comportam-se como substâncias? Sim ou não? Só para lembrar, a substância tem 2 patamares e a eutética tem 1. O patamar da mistura eutética é onde? É na fusão ou na ebulição? A fusão. É na fusão. Então, se eu pegar só aquele pedacinho da fusão, os dois vão ser iguais. Tá? Então, essa está certa. Então, não. D. A substância durante a mudança de fase mantém a temperatura constante e pressão variável? A pressão varia nesses gráficos? Não. Não varia. Então, essa está errada. E a propriedade química também são usadas como critério na classificação de um material como substância ou mistura? A gente usa muito gráfico, né? Esse gráfico tem a ver com propriedade química? Física. Não. Física. Não. 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 Física. Então, a única que está certa aí é a C. Tá? É a C. Resposta C. Vamos para 10. 10ª e última. Sobre os fenômenos. Uma pedra de naftalina deixada no armário é o primeiro fenômeno. Segundo fenômeno, uma vasilha com água deixada no freezer. Terceiro, uma vasilha com água deixada ao sol. E quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados respectivamente, lembrando que respectivamente é na ordem, tá? Então, o primeiro lá,
é sublimação, solidificação, evaporação e fusão? Ou é sublimação, sublimação, evaporação, solidificação? Ou é a fusão, sublimação, evaporação, solidificação? Ou é evaporação, né? Solidificação. É a, AD, professor. professor. Fusão, É a. Então, É a vamos D. lá. A naftalina, ela sublima? Não. Sim. Ela evapora. Ela evapora. Ela Jurava sublima. que ela evaporava. Ela não evapora porque ela não tá na fase Evaporar é líquida. quando vira De líquida, é verdade. Ah, A entendi. naftalina não derrete. Ela sublimação. solta vapor direto. O nome que dá para isso é sublimação, tá? Não, mãe. Ah, Porque a gente fala errado. eu falava Quando do o jeito que era sólido solta evaporação. vapor direto, sem derreter, o nome correto é sublimação. O 2, uma vasilha com água deixada no freezer. O que acontece com ela? Ela Solidificação. solidifica. 3, uma vasilha com água deixada no sol. Evapora. Evaporação. E o Isso. 4, o derretimento de um pedaço de chumbo é fusão. 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 Então, a letra A coloca na ordem certinha todos estes fenômenos. Beleza, pessoal? Beleza, É isso. professor. Aqui, ó. Então, só para reforçar o nosso combinado, semana que vem a nossa aulinha será na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Tudo Eu bem. vou colocar isso no grupo. Assim que terminar essa aula, já estou convertendo, né, para o YouTube as aulas em duas partes, parte 1 e parte 2, e vocês terão acesso. Agora, pessoal, para encerrar, eu preciso registrar essa aula. Quem não está aparecendo, bota a cara aí para tirar foto. Todo mundo. Olha, Professor, cheers. não tem webcam? Vamos lá. Tia, Ô, professor, Sim. cada gráfico desse numa folha? Oi. isso. Ah, boa pergunta. É cada gráfico desse que o senhor passou em uma No folha? papel Cada gráfico. quadriculado. Isso. Não precisa ser numa Esse papelzinho folha só. aqui, Ó, eu fiz. eu imprimi os Eu tô papel. acostumado a fazer isso, né? Eu fiz 3 gráficos numa folha só. E professor, Não, você fiz a mesma só coisa. fazer uma. Quadriculado, eu tô falando, que o senhor No pediu para papel imprimir. quadriculado, você vai usar praticamente um papel. Se você tiver Uma habilidade, folha para cada você gráfico. usa um papel só. Sério? Pois, Dá para 2 gráficos. dá. Ah, tá. Eu consegui fazer 2 só. Numa folha Então, quadriculada. 2 a fazer com tranquilidade. Aham. Então, sendo assim, pessoal, agradeço aí a atenção dos senhores. Espero que tenha sido produtivo para todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Inter. Tchau, Obrigada, professor. professor. Tá, professor. Boa noite. Manda salve. Boa noite aí.